O Só Bruno faltou já você vir sabe já aqui. qual a dinâmica. O Bruno já sabe qual a dinâmica. Bruno, agora é contigo. Se apresenta e aí depois tu coloca a apresentação e segue no teu ritmo aí. Quem quiser fazer qualquer pergunta, galera, como sempre, fica à vontade. Abre o microfone, interrompe, faça a pergunta. Então, bora começar. Segue aí, Bruno. Show de bola. Bom, pessoal, bom dia. Eduardo, obrigado pelo espaço, pelo papo que a gente teve anteriormente desse dia, né? Falando um pouco sobre a minha pessoa, me chamo Bruno Benini, eu sou um dos fundadores e atualmente eu estou com uma posição de CEO da Frete Gestão. E confesso que a minha jornada é de empreendedor há muitos anos, né? A Frete Gestão, a gente acabou desenvolvendo a ferramenta, eu, na verdade, acabei caindo de paraquedas na solução, que depois eu vou falar um pouco mais para vocês, mas eu já empreendo desde praticamente meus 19 anos. Eu venho de uma família muito empreendedora, a minha família é da indústria moveleira, a gente está aqui em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Para quem não conhece, Bento Gonçalves o polo, é um dos maiores polos moveleiros do Brasil, além da questão do vinho e do metal mecânico, né? E a minha família vem do ramo moveleiro. Tenho mais dois irmãos, nós somos trigêmeos. Então, os três sempre empreenderam, né? E eu sempre tive uma veia muito forte por não seguir os passos da família, né? E eu, desde muito cedo, comecei a trilhar um caminho um tanto quanto paralelo. E acabou que esse caminho me levou a ter uma operação de e-commerce. Quando eu tive essa operação, eu fiquei com praticamente 15 anos nessa operação. E eu confesso que foi nessa operação que a gente começou a enxergar as principais dores de mercado quando a gente fala em logística, né? Para vocês terem uma ideia, essa operação que nós tínhamos de e-commerce, nós tínhamos quase 30 mil itens cadastrados na operação. Era uma operação grande, uma operação ali que a gente passava da casa dos 15 milhões ano. E era uma operação bem estruturada, com bastante pessoas, onde nós comprávamos e revendíamos, né? Confesso que a maioria dos fornecedores que nós tínhamos eram aqui da região. Então, desses quase 30 mil itens, posso dizer que 85% era de um raio de até 100 quilômetros de onde a gente está aqui. E é ali que a gente começou a sentir que tinha dores muito grandes por parte da logística, né? Acabou que eu fiquei nessa operação, deu no total 16 anos até estruturarmos ela, botarmos rodar, fazer validação e começar. Até a gente, não digo fechar ela, porque ela ainda existe, mas a gente fez uma virada de chave muito grande, cerca de 3 anos atrás, onde a gente parou de comprar e revender. Para vocês terem uma ideia, como nós comprávamos e revendíamos, nós tínhamos o estoque consignado de grande parte das indústrias, onde nós tínhamos um lead time gigantesco e nos dava uma certa competitividade perante a outros players de mercado. E a gente ficou por muito tempo com essa operação, né? Mas eu sempre via que tinha um gargalo muito grande por parte da logística. E quando nós estávamos já no finalmente dessa operação, que foi logo depois pós-pandemia, onde a gente começou a ter uma falta de abastecimento de matéria-prima por parte das indústrias, a gente acabou fazendo um movimento um pouco diferente e a gente parou de comprar e revender. Então, nós passamos de ter quase 30 mil itens para 1.400 itens no e-commerce. Então, foi uma diferença muito grande, quantidade de produto, obviamente de pessoas, e fez com que a gente mudasse um pouco a questão da operação. Nesse meio tempo, por já estar nesse meio, eu enxergava muitas dores por parte da logística, e uma das principais dores que nós enxergávamos, no caso eu que ficava à frente da operação, era a questão de auditoria financeira. Esse para mim sempre foi o maior gargalo, e quando eu digo auditoria financeira, o que que é? Eu acertava com uma transportadora que um produto de 30 quilos me custaria R$ 100 para mandar para São Paulo, e a hora que a transportadora emitia o conhecimento contra meu e-commerce, ela emitia de 110. Ou seja, o meu consumidor entrou no e-commerce, comprou um produto, pagou R$ 100 o frete, eu repassei isso, e a transportadora me cobrou 110. Ou seja, eu perdi R$ 10 numa venda. Isso eu comecei a me dar por conta que se repetia por praticamente todas as vendas. E quando eu fui me dar por conta, eu achava que meu frete era em torno de 10 a 15%, que fazia que sentido de cálculo. Bom, eu faturava 1 milhão e gastava 100 mil de conta frete. Então, meu frete significava que era 10%. Quando eu fui me dar por conta, meu frete era muito menos que isso. Meu frete chegava a 60, 70 mil e olha lá. E eu estava perdendo muito dinheiro e não me dava por conta. E eu estava perdendo muito dinheiro por questões de generalidade. Nesse meio da logística, para quem não está habituado, tem muita generalidade. De uma semana para outra tem uma taxa de dificuldade de acesso, dificuldade de entrega, é um PIS, é um GRIS, é um pedágio, e tudo isso vai se somando na conta, e quando tu se dá por conta, tu está perdendo dinheiro e tu nem sabe. Então, eu confesso que essa, na verdade, era a minha principal dor no negócio.
E quando eu fui para o mercado para começar a enxergar soluções ou para tentar buscar algo, obviamente eu encontrei soluções, mas encontrei soluções que eram muito grandes pelo porte do negócio que eu tinha, onde que eu não tinha a mínima condição financeira de estar pagando. E eu digo soluções são assim de mercados que eu ia lá e contratava uma solução por, sei lá, um setup de R$ 45.000, uma mensalidade de 12, R$ 13.000. Para a operação que eu tinha, por mais que nós tínhamos um faturamento interessante, não era viável eu ter uma ferramenta e uma solução como essas. E o que eu me deparava no mercado, outro ponto muito importante, era a questão de que tu contratava uma plataforma de e-commerce, tu contratava um RP, tu contratava um CRM com diversas funcionalidades, com valor agregado gigantesco, mas a bem verdade é que tu não usava um terço do que tu contratava. E aí, quando eu fui me dar por conta, eu falei, cara, por que que a gente tem que ir atrás de uma solução onde eu pago um valor gigantesco e não uso um terço dessa solução? Por que que a gente não constrói nós algo que daqui a um pouco a gente possa ajudar o mercado, possa ajudar as indústrias e principalmente os e-commerce? E aí que começou a história da Fred Gestão. Mas, na verdade, a Fred Gestão, ela surgiu um pouco antes de eu entrar no negócio, né? Acontece que hoje nós somos em 3 sócios na operação. Um dos sócios é o CTO, ou seja, o cara que desenvolveu todo o software. Outro menino é responsável por toda a parte comercial. E eu fico nessa figura de CEO, que faz a parte de relacionamento, parcerias, administrativo, pessoas, né? E acontece o seguinte, olha que engraçado, né? Numa das reuniões que eu estava com diversas pessoas para tentar fazer esse brainstorm, falar, cara, como é que a gente pode resolver essa dor de mercado mais voltado para as indústrias que a gente tem na região aqui, que é um polo extremamente forte e principalmente rico, né? E aí começou a se desenvolver a ferramenta da Fred Gestão. A Fred Gestão, para vocês terem uma ideia, ela foi fundada em julho de 21, mas mercado, a gente entrou e foi em março de 2023. Por quê? Porque teve o tempo de maturação, de fazer o MVP, de ir atrás de realmente fazer uma solução que fosse aderente ao que a gente estava buscando. E aí eu confesso para vocês que muitas vezes tu ia em diversas reuniões e aí tu saía com diversos insights, e isso acho que é super normal, né? Ah, por que que tu não vira uma torre de controle? Por que tu não faz um retorizador? Por que tu não vira um marketplace de frete, como o próprio Ronaldo comentou antes do Bubuiô, do Tinder do Aço, né? Por que que tu não faz etiqueta? Então tu entende que tem muitas possibilidades. Mas eu sempre fui um cara que pensei que é importante que a gente tenha foco nos negócios, né? E eu sempre trouxe isso de outros negócios que eu já tive e graças a Deus o negócio funcionou e deu certo. Acontece que nessa jogada, e nesse meio do tempo, foi onde a gente definiu o quê? A frete gestão perante o mercado, nós vamos entregar 3 frentes de atuação, que é a cotação de frete, rastreio de mercadoria e auditoria financeira. E desde março de 23, quando a gente entrou no mercado, foi o que a gente começou a se propor a fazer. Então hoje, eu até vou pegar, se vocês não se importam, eu até vou compartilhar minha tela, que eu tenho uma breve apresentação da frete gestão, até para vocês entenderem um pouco mais o que que a gente faz. Só me avisem se vocês estão enxergando minha tela, por favor. Sim, tá compartilhando. Boa. Enfim, como eu estava comentando com vocês, né? Nós fomos para mercado com a ferramenta, com software. É um software web, né? E nós fomos para o mercado em março de 23. Ou seja, a gente está falando aí praticamente 20 anos comercializando, 20 meses comercializando. Então é um tanto quanto recente. O que que acontece, né? A gente começou a se dar por conta quando a gente ia visitar clientes ou possíveis clientes e olhando pelos clientes que a gente já atendia, que a grande maioria dos clientes tem divergência entre o valor que ela negocia com a transportadora versus o que a transportadora cobra. E a gente começou a se dar por conta, isso muito da vivência que eu tive e dos clientes que a gente começou a atender, que é algo muito corriqueiro e que a maioria dos negócios não se dá por conta. É aquele negócio, eu recebo o valor e pago. Ninguém se dá por conta e fala, nossa, eu quero auditar isso aqui. São pouquíssimos negócios. E aí, quando a gente começou a olhar para o mercado, e aí, como eu falo que a gente nasceu em 21, e eu digo que a gente nasceu para resolver uma dor muito forte do mercado, né? É que é mostrar de forma muito prática, rápida e assertiva esse valor do que foi negociado com as transportadoras. E a missão, e é até engraçado falar sobre isso, porque a gente bate muito forte na questão da economia de tempo e dinheiro. Então, o nosso negócio hoje como empresa é fazer os nossos clientes, que são embarcadores, ou seja, quem paga frete, economizar tempo e dinheiro, né? Principais motivadores, como eu comentei antes com vocês, muitas vezes questão de reajustes, a transportadora mandava um reajuste e não avisava a nós.
Então, quando me dava por conta, estava pagando 7, 8% a mais de tabela, muito erro de cálculo, a questão em cobrança em duplicidade, isso era super normal. E como eu comentei para vocês, eu imaginava que eu estava pagando X de frete, e quando me dava por conta, eu estava pagando quase 2 vezes mais. E o que que acontece? As três frentes da atuação que a gente trabalha, a primeira delas é a conciliação de frete. A conciliação de frete, confesso para vocês que hoje é o produto onde a gente mais queima fosfato e onde a gente, inclusive, onde mais cresce no mercado. E o que que é a conciliação de frete? É de fato nós batermos e cruzarmos o que tu tem acordado em tabela versus o que uma transportadora cobra do cliente. Então, aqui é um dado real de um cliente nosso, onde a gente bate campo a campo. Então, por exemplo, como eu comentei recentemente, se nós temos um frete de 30 quilos, eu tenho acordado que esse frete é R$ 100, a hora que a transportadora emite a cobrança, a frete gestão busca na Cefaz o CT, que é o Certificado de Transporte Eletrônico, e a gente cruza campo a campo. Então, aqui no caso, está mostrando, pô, o frete peso, o valor realizado está em 208,70, mas o previsto em tabela era 190,11. O frete valor, show de bola, bateu. A TAS, não bateu. A taxa de até 100 quilos também não bateu. O gris e o pedágio bateram. Então vocês veem que tem uma diferença aí. Importante que vocês saibam que não é uma divergência gigantesca na casa de, vou pegar R$ 400, R$ 1.000. São pequenos valores, mas que num montante gigantesco dá uma divergência muito grande. E para vocês terem uma noção, tá? O primeiro cliente que nós botamos rodar a solução como MVP, o cara na época ele tinha uma conta frete de quase 3 milhões. Primeiro mês que a gente botou rodar a solução, pegou quase R$ 180 mil de divergência. Ou seja, tudo bem, ele tinha uma conta expressiva de 3 milhões, mas ele nem se dava por conta que estava pagando quase R$ 180 mil a mais do que ele tinha acordado com as transportadoras. E isso no ano é um valor gigantesco se tu não se dá por conta. Então, uma das nossas principais atuações é a conciliação financeira, onde a gente de fato bate na questão de economia financeira para os nossos clientes, que aqui ele está economizando dinheiro e nem sabe. Depois, a segunda frente de atuação que nós trabalhamos hoje com a frete gestão é a cotação de frete, tanto na questão de comprar uma mercadoria ou vender uma mercadoria. O que que a gente se depara hoje com indústrias? A indústria vai fazer uma cotação tanto de compra quanto de venda. Ela faz o quê? Ela pega as transportadoras que ela já tem, ela manda um e-mail, ela manda um WhatsApp, ela liga e fica aguardando que a transportadora faça uma cotação e devolva isso para ela. Isso a gente faz em tempo real. Ou seja, nós pegamos todas as transportadoras que o cliente tem no seu negócio, cadastramos dentro da frete gestão e toda vez que o cliente tem que fazer uma compra ou uma venda, ele faz através do nosso software. Então ele não precisa perder tempo, ligar para uma transportadora, mandar um WhatsApp e ficar aguardando o retorno por parte da transportadora. Em tempo real, a gente já mostra para ele o melhor preço e o melhor prazo e ele consegue contratar isso na hora. E também a questão de rastreio de pedido, que seria o nosso tracking, né? Essa questão também, a gente se depara com muitas indústrias que fazem de forma um tanto quanto manual. Então, eles ligam para a transportadora ou tem que entrar no portal da transportadora, botar as principais informações para ter em tempo real toda a movimentação. E isso, através do nosso software, a gente consegue mostrar toda a movimentação da carga. Por isso que eu falo que a nossa questão hoje, como frete gestão, é economia de tempo e dinheiro. Quando eu falo em economia de tempo, é na questão de cotar frete e rastrear mercadoria. E quando eu falo na questão financeira, de economia da grana, do dinheiro, é na auditoria financeira. Então, esses são os nossos três principais pilares, né? Nunca digo nunca, mas eu confesso que a gente vem conseguindo crescer muito no mercado justamente por estarmos focados nessas três frentes de atuação. A gente hoje tem um software um tanto quanto robusto, mas ao mesmo tempo um tanto quanto simples de se usar, porque a gente vem focando nessas dores de mercado. E a gente sabe que essas dores de mercado a gente consegue resolver de uma forma muito prática, rápida e principalmente eficiente, né? Isso aqui é um case de economia real, para que você tenha uma noção. Esse ano aqui a gente está economizando na casa de 6 a 8% na conta frete dos nossos clientes, tá? Como eu comentei, a operação da frete gestão é uma operação recente. A gente, esse mês agora, a gente está batendo na casa de 73 clientes pagantes. Então a gente vem, graças a Deus, conseguindo crescer e conseguindo mostrar um real valor para os nossos clientes. Hoje a nossa equipe é formada já em 10 pessoas.
Então, hoje são os três sócios, como eu comentei. Eu fico como CEO, o Marcel como CTO e o Lucas como CCO, que faz toda a parte comercial. Depois a gente ainda tem a parte do time de implantação, temos o time do marketing, temos representantes comerciais e, obviamente, o pessoal interno que faz toda a questão de desenvolvimento e ajudar na parte de atendimento aos clientes. Isso são cases reais de sucesso de clientes, então, de ramos diferentes. É importante salientar que vocês saibam, desses 73 clientes, a gente é bem diversificado na questão de atuação. Então, a gente hoje tem desde o cara que trabalha com cosméticos, a metal mecânico, a moveleiro, a alimentício, a vinícola, a produto pet, e aí isso vai de acordo com cada cliente. Obviamente, nós temos clientes hoje que movimentam na casa de 30 mil de conta frete, eu tenho cliente que está movimentando na casa de quase 25 milhões de conta frete. Então é um valor bem expressivo e, obviamente, varia de acordo com cada cliente. Hoje, como eu comentei, a gente tem mais de 70 clientes na base, temos já grandes contas, estamos em 9 estados do nosso Brasil todo. Tá? Hoje, obviamente, confesso que Rio Grande do Sul, por nós estarmos aqui, por termos um relacionamento muito forte com a região, nós estamos mais predominante aqui, mas a gente já está, além do Rio Grande do Sul, mais em 8 estados, e a gente vem conseguindo crescer cada vez mais. Falando brevemente da frete gestão, o que a gente hoje trabalha e atende são essas três frentes. E o que eu enxergo, né? Comentando com vocês, eu até vou parar aqui a apresentação. Eu vejo que esse mercado da logística tem muita oportunidade e possibilidade, sabe? A minha leitura que eu tenho de longa data é que a tecnologia está aqui para nos ajudar. O que a gente enxerga hoje, quando a gente vai para o lado de logística e transportadora, tem muita empresa e o Brasil é gigantesco quando a gente fala nessa questão de varejo, e-commerce, transportadoras, mas a gente vê que muita transportadora ainda está num processo de se digitalizar, sabe? De entrar por esse meio da tecnologia. E a leitura que a gente faz é muito simples. O Bruno, que era caminhoneiro e começou a dar certo, e chamou o irmão, que virou outro caminhoneiro, e aí botaram uma transportadora, e chamou a esposa, chamou a primo, e o negócio vem crescendo e vem funcionando. Mas a gente vê pouquíssimas transportadoras indo para o lado da tecnologia, sabe? Então, obviamente, eu sei que é um caminho árduo, é um caminho a médio e longo prazo, mas a gente vê muita oportunidade e possibilidade. E eu vejo que a gente vem colhendo esses frutos, sabe? Muito pelas essas dores que a gente vem resolvendo. Eu sei que na questão do e-commerce, quando eu falo em cotar frete e rastrear mercadoria, é um tanto quanto trivial, porque tu não consegue começar uma operação de e-commerce sem ter isso. Mas a gente se depara com diversos e-commerce que não sabem nem o que é uma auditoria financeira. E aí, quando eu vou para a indústria, eu costumo brincar que é mato alto, porque a indústria o pessoal não sabe o que que é isso. O pessoal faz tudo de forma ainda muito manual, mas assim, ó, muito manual mesmo. Ah, como é que tu cota? Ligando, mandando e-mail. Como é que tu rastreia? Entrando no portal transportadora. Tá, mas e tu audita esse frete? Cara, o que que é isso? Então eu vejo que nessas três frentes de atuação que a gente vem trabalhando, eu vejo que a gente consegue resolver uma dor muito grande pela questão financeira e pela questão de tempo dos nossos clientes. Ô, Eu acho que ele Bruno, é uma oportunidade gigantesca, sabe? desculpa te interromper. Qual o site aí da tua empresa? É fretegestão.com.br. Vê se tu Pô, vai. Murilo, mas quando você fala de 6 a 8%, cara, isso é muita grana. É muita grana, Isso é cara. muita grana, cara. É É muita de grana. muito E dinheiro. quando você fala isso de volume, então, é absurdo, né? 6 a 8% tem empresa pagando isso aí de imposto, né? Não, é Então, exatamente. se ela Exatamente. consegue recuperar isso aí de imposto, se ela consegue recuperar isso nessa negociação de frete que ela está perdendo, e pelo que você mostrou aí, é mais do que recorrente, né? É Sim, é mais do que super recorrente, normal. né? É super recorrente, né? É Ô, super Bruno, recorrente. estou aqui no teu site. Qual é o processo como é que funciona o processo de contratação? Na verdade, hoje nós temos um time em campo comercial que faz toda a parte de prospecção ativa. Temos alguns Hum. parceiros comerciais, por exemplo, o Commerce, Tray, N-Marketing, representantes por estados, Foco, Promob, que vem nos dando essa capilaridade, fazendo com que a gente cresça, mas o processo é um tanto quanto simples, tá? Na verdade, o cliente entra em contato com a gente. Até o site, a gente está fazendo um novo site agora. Nós temos uma nova ferramenta, eu até depois vou compartilhar o Eduardo ele pode compartilhar com vocês, que é uma demonstração guiada de como é que funciona a plataforma, mas o Eu vou processo é um tanto ser.
Perdão te interromper, tá, Bruno? Vou te dar um Imagina. insight aqui. Claro, com certeza. Então, aqui, por exemplo, sou teu cliente, estou aqui no teu site. Aqui eu não consigo, por exemplo, fazer uma contratação automática, nem Não. que seja uma Plug- pré-contratação. Não, não, a né? gente ainda não tem plug and play. Tá. Então, te dá uma ideia, te dá um conselho, resolve algo isso. Porque lá atrás, quando eu comecei com o aplicativo escolar, o aplicativo escolar, a área da educação é uma área muito concorrida, né? E na área que Sim, eu ainda estou atuando. O que acontecia? As escolas encontravam o meu site de forma orgânica, né? Ah, eu quero um sistema de gestão escolar para fazer controle de nota, frequência, etc, etc, etc. E aí tinha um formulário onde a escola preenchia, quer dizer, o cliente vinha até mim. Ele preenchia os dados, a gente recebia os dados. Cara, eu demorei, sei lá, uns 2 anos para poder me ligar nisso. Aí tinha ali um pessoal que dava um feedback para o cliente. Nesse formulário, o cliente já fornecia todos os dados que a gente precisava. Para quê? Para dar um orçamento. Então, essa parte, se for viável na sua área você automatizar, isso vai ser bom, que vai ajudar você a escalar. Então, lá atrás, lá no começo, de cara, no B2B, se eu tivesse feito isso, cara, eu acho que eu tinha, sei lá, não vou dizer, não sei se é o ponto de dominar o mercado, mas teria crescido 10 vezes mais. Por quê? Essa parte era mecanizada. Você tem uma ideia? Na minha primeira versão da minha plataforma, eu cheguei a ter quase 4.000 leads orgânicos, 100% orgânico. Cara, isso é muita coisa. E detalhe, escola, curso, faculdade, universidade, escola de ensino infantil, ensino médio. E aí, como o dinheiro estava entrando, né, eu não estava prestando atenção nisso, depois que eu me liguei, eu falei assim, cara, eu tô dando mole. Eu tenho que fazer alguma coisa, tipo o Wix. O cliente vai, preenche informações, paga e já sai usando. Pô, eu falei, que delícia, cara. Tô dando mole. Aí, é. enfim, né? Aí depois veio a pandemia, tal, nós lançamos também um modelo B2G, acabou que o B2G deu muito mais retorno financeiro, tal, mas fica esse toque, tá? Isso é importante, cara, porque evita você perder. Detalhe, eu era tão abusado que eu não fazia anúncio, os clientes chegavam até mim através das pesquisas na internet, preenchiam o formulário e ficava esperando a gente entrar em contato. E vendia, entendeu? Conseguia vender. Agora você imagina, cara. Se eu tivesse lá no começo, desde o início, automatizado, dessa forma. Claro, isso dá trabalho, não é simples de fazer. não, eu imagino, eu imagino. Entendeu? Sabe que eu acho uma ótima ideia, a gente discute bastante sobre essa questão de ser plug and play, mas a gente tem alguns gargalos que a gente precisa resolver, porque, na verdade, para você ter uma ideia como é que funciona o processo de contratação, vem até nós o embarcador, ou seja, o cara que paga a frete, a indústria, o e-commerce, o varejo, e ele quer contratar a solução na frete e gestão. Hoje, Uhum. nós não abrimos mão da implantação de tabelas de frete. Então, isso é um trabalho Sim. manual. Então, por exemplo, se vem para mim hoje uma vinícola e fala, cara, eu tenho 10 tabelas de frete, nós que cadastramos essas 10 tabelas de frete dentro do sistema. Então, o processo que é o cara primeiro contratar a ferramenta, obviamente eu tenho que entender, e para vocês entenderem como é que a gente monetiza, tá? É um SaaS, e a gente monetiza em formas de quê? Ah, de acordo com quanto o nosso cliente movimenta de conta frete no mês. Então, hoje eu tenho duas frentes de monetizar. Esse SaaS, que eu tenho essa previsibilidade. Então, o cara que hoje movimenta até 100 mil de conta frete, ele começa me pagando R$ 900 por mês, tá? Aí o cara que movimenta, sei lá, 12 milhões, obviamente a gente faz um cálculo, o cara parte de quase 9 mil. Então, isso varia de acordo com o cliente. Então, eu monetizo com essa recorrência do SaaS e eu monetizo com prestação de serviço. O que que é a prestação de serviço? Cadastro de novas tabelas, atualização ou treinamento. Hoje, para você ter uma noção, por que que a gente não abre mão da questão da implantação de tabelas? Porque além da minha previsibilidade e recorrência, cara, hoje o serviço para mim representa quase 25% da minha receita. Então, Uhum. para mim, isso é bom. Obviamente, tem um gargalo com pessoas e tem esse gargalo da questão do plug and play. Porque se eu não tivesse essa questão do serviço, era só o cara fazer um esquema onde o cara pudesse contratar. Ah, eu gasto até 100 mil de conta frete, tá aqui as credenciais, tá aqui o que tu vai precisar fazer, teria como ser feito. Mas Então, como vou te dar hoje uma, vou ainda te não dar uma abre outra mão disso. ideia. Te dar uma outra ideia. Vou dar um exemplo. No meu produto, na educação, eu cobrava de acordo. Eu falo que eu cobrava porque eu descontinuei a parte B2B, porque, como eu falei, B2G dá muito mais dinheiro. E Sim, aí, o que acontece? Como é que eu fazia? Né? Qual foi a ideia lá atrás? Cobrar, ó, se você tem de 100 a 200 alunos, é X.
se você tem de 250 e assim vai. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu sei dessa parte da implantação que você falou, mas você pode criar uma pré-contratação, colocar ali uma taxa, alguma coisa assim, por exemplo, na área da educação, isso é normal, é normal se fazer. Você pode criar alguma coisa para pegar logo esse dado desse cliente, reter ele e aí depois você dá continuidade, entendeu? É uma sugestão. É uma Então, alternativa boa. e aí, como é que eu sei se a escola está fazendo a verdade, falando a verdade ou não? Ah, o cara botou que tem 100 alunos, mas tem 500, o sistema me avisava. Assim, a gente estava preparando para funcionar assim, ó, vai dar um alerta, ó, o cara, na verdade, colocou ali 500 alunos. Então, se o teu cliente formar, ó, eu gasto tanto, minha média é tanto, e aí você colocar um identificador ali. Ó, não, o cara está movimentando X. E aí você tem um alerta, aí tua equipe faz contato. Ó, de acordo com o sistema, você está Tem como fazer. Tem como... movimentando um volume maior. Não, são ideias. O Jorge quer fazer uma pergunta. Fica à vontade, Jorge. Oi, bom dia, tudo bom? Sou Jorge Cristian aqui do Rio de Janeiro. Eu não sei qual são o estado de vocês e já cheguei já no meio da tua palestra. Você tem uma empresa de transporte, certo? Isso, é uma Logitech. É a minha maior dor essa. Eu tenho uma fábrica de doces onde eu envio para o Brasil todo. Minha empresa tem 45 anos e todo Natal eu tenho que xingar a transportadora porque todo Natal eles fazem besteira. Eles enviam meu produto natalino. Quando não se perde, eles enviam e só chega em fevereiro. Imagina. E por aí vai. Quando não sai chutando a caixa, chega tudo quebrado, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Então, minha maior dor, meu maior custo, tanto de saúde, porque toda hora eu me irrito com uma transportadora diferente, é sobre a logística, entendeu? Quanto mais para o norte e nordeste, pelo amor de Deus, aí eu sou. É, Porque para eu vou você dizer pagar assim, R$ 800 num é, frete, e já passar isso para o cliente, cara, você não tem lucro, você é xingado e o cliente acha que você está embolsando esse dinheiro e por aí vai. Tem cliente meu que a gente envia mercadoria para ele por avião, entendeu? Porque necessariamente onde ele está, nada chega. Então, eu queria ver com você, te perguntar sobre essa minha dor, o você tem de diferencial que você consiga resolver o meu problema, tá bom? Obrigado. ah, eu vou te dizer assim, Jorge, a dor que tu tem é uma dor que boa parte dos nossos clientes tem. Eu vou concordar contigo que Norte e Nordeste tem um potencial gigantesco, mas ao mesmo tempo, cara, é muito ruim de transportar para lá. Para ter uma noção, eu tô aqui no estado do Rio Grande do Sul, é Bento Gonçalves, que é interior. Eu tô a uns 150 quilômetros da capital. E para ter uma noção, eu estava comentando no começo que eu venho de uma operação moveleira, onde eu tive um e-commerce por quase 16 anos. E nós, quando eu digo nós, a questão do moveleiro, aqui é o patinho feio, porque ninguém quer transportar. E é um problema gigantesco. Eu sei que tem sazonalidade, eu sei que final do ano é complicado, tem Black Friday. E eu vou te dizer assim, ó, quem hoje conseguisse resolver essas principais dores, o cara não estaria nem milionário, o cara estaria trilionário, sabe? Porque eu vou dizer assim, é um mercado muito grande de se trabalhar e ao mesmo tempo a gente sabe que tem diversos problemas. O que que eu enxergo, tá? Olhando para o nicho específico que tu falou, é doces, né? Doces. Eu tenho uma fábrica de balas e pirulitos artesanais. Então, a minha bala, se ela cair no chão, ela quebra. É igual vidro. Entendeu? Então, ela é Tu usa frágil. quantas transportadoras hoje? Cara, eu uso. O que acontece? O meu problema é quando não tem transportadora que envia para todo o Brasil. Não existe. Tem que E usar as que rede. existem, e as que existem, elas fazem parceria. Aí é pior ainda. Aí É, é pior ainda. Quando a transportadora faz parceria, ela terceiriza o problema que ela contratou e bota a culpa em alguém. Numa pessoa que você nem contratou e nem sabe quem é. Ah, é mas isso o aí. problema não é meu, é do parceiro. Eu falei, desculpa, mas eu contratei você, eu não contratei o teu parceiro. Quem você contratou, o problema é teu. Aí você tem que contactar alguém que está com a tua mercadoria que você não sabe quem é. É um absurdo que. Absurdo atrás de absurdo. Eu também tenho um produto que é vidro. Quando não vem um vidro quebrado, sumido depois de 3 meses e querendo me devolver. Aí o que eu faço com isso? Me explica. Eu vou vender o Não, quê? Um vidro quebrado? não tem como, não tem como. A gente tem alguns clientes,
hoje do ramo alimentício, pega a Simoneto Alimentos, eles também fazem bala, esse pessoal. Eles fazem larga escala, eles são de Paraná, esses caras, tá? O que eles Simonito fizeram? faz bala, sim. Eles tinham um problema muito grande com a questão nessa parte da entrega para o consumidor final, porque eles também fazem B2B, fazem B2C. Eles começaram a fazer uma estratégia de trabalhar com centros de distribuição. Hoje eles vendem muito em questão de e-commerce, então, por exemplo, assim, eu sei que o Mercado Livre é um cliente deles. Hoje eles armazenam mercadoria dentro do Mercado Livre e eles têm uma transportadora específica só para fazer o last mile, sabe? Claro, o teu produto, o teu processo deve ser diferente porque, como tu comentou, é um processo artesanal. Então, eu acredito que deve ter demanda em cima de um produto específico onde tu tem que produzir para enviar. No caso deles é um pouco diferente. Mas talvez se te ajudasse pensar em alguns lugares específicos onde tu tem uma demanda maior, de deixar um certo estoque e ter uma parceira transportadora para fazer essa questão do last mile, talvez pode ser uma possibilidade, entendeu? Pensando nisso sobre São Paulo, né? Eu estou para abrir uma filial em São Paulo, até pelo fato que meus maiores clientes são São Paulo. São Rede Paulo, é. Graal, Rede Graal, Rede Frango Assado, Parada Madeiro, tem alguns clientes no bairro da Liberdade. Até tô indo para São Paulo agora sexta-feira, de quinta para sexta, né? Sexta-feira eu tenho uma Uhum. reunião em São Paulo, 9 horas da manhã. Então, querendo ou não, lá é meus maiores clientes. Mas o problema é ah, tirar todo o processo do Rio para levar para São Paulo, eu descaracterizo um pouco também a história da minha empresa. Uma empresa Sim, carioca de 45 anos, terceira geração, entendeu? Então, é mudar um pouquinho. E o meu maior concorrente em São Paulo acabou de fechar as portas. Então, necessariamente, eu não sei se seria a melhor jogada possível, entendeu? Mas entendi. existe essa possibilidade de ter uma filial, não necessariamente ter a fábrica lá. Por quê? Para ajudar a logística. Eu mandaria toda a mercadoria para lá e de lá eu Armazena distribuiria, e depois tu distribui. Pode ser, acho que é a melhor possibilidade. entendeu? E fora isso, a burocracia. Transportador é o famoso, você só fala com o vendedor. Se o vendedor fizer merda, você não consegue falar com mais ninguém. Ele se blinda de uma maneira que você não consegue falar com o gestor, você não consegue falar com o diretor. Então, o cara que fez besteira, ele vai continuar fazendo besteira e você vai continuar se irritando. Porque não É, tem ninguém acima é. para resolver. Não, Entendeu? eu concordo contigo, cara. Eu concordo. Eu vivi por muitos anos isso e eu sei a dor que é, sabe? A gente bate muito forte nessa questão do rastreio justamente por isso. Porque tu consegue ver em tempo real toda a movimentação da carga, porque em contrapartida, para o cara cancelar, ou para o cara perder, ou para o cara extraviar, é rapidinho, né? Isso é o que mais acontece. Porque você vê É, em tempo real. Eu vejo em tempo real, às vezes, a minha mercadoria sumindo. O é isso aí. cara fala, É, eu não sei onde está. Aí eu falo é. assim, então, o que é que eu faça? Tá entendendo? Então eu tenho que parar, fazer, porque eu faço sobre demanda. Então eu tenho que fazer a mercadoria do cliente de novo, enviar de novo, até pelo fato de prazo de validade. Então, querendo ou não, é uma coisa que, cara, me irrita. Eu tive uma reunião mês passado com uma transportadora que falou: Jorge, o teu produto, se você enviar, vai chegar quebrado. Porque eles jogam a caixa de qualquer jeito, eles fazem de qualquer jeito. Aí, se você escuta isso da boca do vendedor, imagina o operacional. É isso aí. Infelizmente é assim, cara. Por isso que eu te digo, o importante é tu se cercar de transportadoras que tu confia que sejam boas. Eu sei que é difícil tu achar, mas eu vou dizer assim, não é bom o cara ter uma só, porque tu sabe que chega épocas como agora, final do ano, que é uma loucura, e como tu falou, às vezes o cara extravia porque ele leva para casa para dar de presente o produto, entendeu? Eu era do moveleiro, era exatamente igual. Época onde mais se perdia a mercadoria era Natal, cara. Impressionante. Então, tentar se cercar de boas transportadoras, diria que é o melhor caminho. E, obviamente, se tu tem essa possibilidade de ter um centro de distribuição em São Paulo para fazer o last mile com um parceiro forte, eu acho que é a melhor alternativa. Jorge, posso te fazer uma Você pergunta? não tem boa noite, né? Pode ser. Jorge, fazer a pergunta. E você tem problema com diferença na cobrança do frete? Tenho, demais. Demais. Ah, então você tem que falar com o Bruno Benini. Então depois você tem que chamar o Bruno para conversar no particular. O nosso maior negócio hoje como Fred Gestão é a auditoria financeira. É pegar o que tu tem acordado em tabela versus o que a transportadora está cobrando de vocês. Isso dá Cara, muita sabe o diferença. que mais me irrita? Sabe o que mais me irrita? Você fecha com a transportadora.
ela quer que você envie para ela a tabela dos outros transportadores que você já fez. Ela fala, cara, gera a sua própria tabela. Não, mas eu preciso da tabela dos outros. Cara, se baseia por você. Você quer pegar uma tabela do seu concorrente para você jogar em cima. Eu acho que é um trabalho tão ridículo, tão sem expressão própria, entendeu? Mas, infelizmente, o mercado, pelo menos aqui do Rio, é assim. Não, mas Jorge, isso não é um problema só do Rio, cara. Vou dizer assim, é um problema de praticamente todos os estados. Isso que é triste. É Jorge, verdade. Jorge e Bruno, deixa eu te falar, Bruno, o Jorge já está lá na nossa plataforma, no founderhunter.com. Ele já está cadastrado lá, e por lá você consegue mandar mensagem em tempo real. Boa. Depois, eu não sei se você já está cadastrado lá, se cadastra no founderhunter.com. Lá você pode criar uma página da tua empresa, você pode criar teu perfil lá completinho, e vocês podem conversar em tempo real por lá, tá? Top. Conversar em Boa. tempo real, tá? No founderhunter.com. E tem versão Android e iOS também, tá? Facilita muito a vida até para vocês conversarem, porque o Jorge acabou de falar que tem o problema da questão do financeiro, né? E você tem uma solução para essa questão, ou seja, já pode gerar uma economia para a empresa dele nesse ponto, né? Então acho que vocês têm que conversar depois aqui da reunião, acho que faz todo sentido. Não, com certeza a gente vai bater um papo, sim. Perfeito, vamos conversar assim. Só para não atrapalhar a Coloquei, reunião. coloquei no chat, tá? O endereço da plataforma, para quem quisesse Já, já, fazer parte. já. Nada, Jorge, não atrapalha nada não. Isso aí que você perguntou, isso que você trouxe é fundamental. A conversa hoje é sobre essa questão, Existe. sobre a questão de frete, sobre a questão de gestão. Foi ótimo você ter entrado e ter feito essa pergunta aí. Quem tiver mais alguma pergunta, gente, fica à vontade. Cara, só o último pitarro. O primeiro foi na Copa do Mundo, onde as transportadoras pararam pela Copa do Mundo. Eu falei, cara, a minha empresa não para. Como é que você vai parar uma transportadora de envio? E foi na época da Copa do Mundo, no final do ano, de envio para Natal, cara. Ah, não trabalhamos. Porra, cara, tu quer dinheiro, tu quer ver jogo no Brasil, cara. É uma coisa absurda. E meu cliente esperando uma mercadoria e o transportador vendo jogo no Brasil. Falei, Não, cara, mas cara, e é isso aí, eu vou dizer assim, ó, tu pensa que, imagina, o cara que hoje vende e-commerce, que vende através de marketplace, é um pepino gigantesco, porque a maioria das vezes o cara só recebe o dinheiro do marketplace a partir do momento que é acusado o recebimento da mercadoria. Aí tu imagina o cara, final do ano, com fluxo de caixa, tendo que comprar mercadoria, revender, precificar, aí a transportadora esquece, perde, extravia, não recebe no prazo, fora contar, fora depois problema trabalhista, entendeu? Que mais tem depois essa frente. Então, cara, eu vou te dizer assim, ó, a logística é um gargalo gigantesco, gigantesco. Mas eu vou dizer assim, vejo que tem muita possibilidade e oportunidade no meio. não, tem muito até que eu tenho vontade de criar uma transportadora de tanto que eu já me ferrei nessa brincadeira. Falei, cara, na boa, eu consigo fazer melhor do que isso, pelo amor de Deus. Nem que eu bote no lombo do Jeg e que ele vá, cara, porque pelo amor de Deus, de bicicleta eu resolvo isso. O Porque, Jorge já cara, está traumatizado, né, Jorge? Tá traumatizado, tá traumatizado. eu tô à frente há 5 anos. E há 5 anos são os mesmos erros. Imagina se eu tivesse à frente de todas. A empresa tem 45 anos. Imagina se eu tivesse 45 anos à frente da gestão, eu já tinha pirado. Porque é os mesmos erros, é as mesmas burrices. Teve uma transportadora que falou assim: eu entrego no interior do Rio Grande do Sul. Chegou na metade do caminho, ela me ligou e perguntou assim: aonde é esse lugar? Falei: se você não sabe, imagina eu, cara. Tu não disse que faz? A pessoa não Ai, sabia meu onde é. Não Deus. sabia onde é. E quando já me entregaram ração no lugar de açúcar, e por aí vai, cara, e Normal, por aí vai. normal, normal, normal. Eu sei bem Deixa eu como é que é. abordar, deixa eu abordar um outro tema aqui, Bruno. Aí, só para concluir aqui, para deixar mais divertido, ó, Jorge, tu tem vocação para ser padre, pastor, vai ter paciência aí. Tem que ter, cara. O Ó, Reinaldo, eu sou formado em informática. Na minha área, era o quê? Encher o saco você formatar. O ser humano não tem como. Se for formatar, eu tenho que matar. Então é melhor ter calma. Calma, paciência é uma virtude. Muito. Eu tenho ai, 4 filhos, eu tenho que ter muita paciência. Tem mesmo. deixa eu Alô, te falar, Bruno. o Reinaldo quer fazer uma pergunta, depois eu quero abordar um tema diferente com você aí, você comentou na sua apresentação, eu queria abordar com você, Reinaldo, fica à vontade. Bruno, depois do Reinaldo, eu acho que o Carlos quer fazer uma pergunta, tá? Depois do Para- Reinaldo.
Muito Pode falar. grato, Eduardo, muito grato, Marcos, todos vocês. Bruno, bom dia. Meu nome é Reinaldo Aureliano, eu sou da área marítima, tá ok? Container, essas coisas todas. Eu sei o que você enfrenta. Você imagina container, como é que são roubados no mundo, entendeu? A minha pergunta para parabéns pela iniciativa, pela ideia. É interessante porque transportador sempre bota uma coisa, uma pegadinha, não, mais de uma, bota 10 caixas de casca de banana para você cair, entendeu? Então, no Brasil, frete e embalagem são os produtos que mais consomem, são as rubricas que mais consomem num produto final, quando chega ao cliente. Então, minha pergunta para você será bem básica. Você trabalha também com transporte DCTF? O cliente que contrata os teus parceiros têm capacidade de retirar no aeroporto, eles têm DCTF para fazer a retirada da mercadoria ou no porto? Você dispõe disso? A segunda pergunta que eu quero falar para você é o seguinte: e área frigorífica, você dispõe também desse tipo de serviço? Muito grato, parabéns pela tua iniciativa, tá? Obrigado, obrigado. Hoje nós não temos ainda nada voltado para o marítimo, a gente já está em conversa, inclusive a gente está com um parceiro muito grande aqui do Brasil, inclusive a gente está num processo bem interessante com eles, mas no marítimo a gente está ainda desenvolvendo, porque o furo é um pouco mais embaixo do que a gente hoje tem no terrestre, mas sim já temos por parte da questão de aviões. Então a gente hoje já tem diversos parceiros na questão do aéreo e vem funcionando super bem. Na outra questão que tu aborda, quanto essa parte ali do marítimo, eu vou dizer assim que eu vejo que tem uma oportunidade bem interessante, mas o furo é bem embaixo para a gente conseguir começar a trabalhar ali, sabe? Eu acho que requer bastante tecnologia, porque essa questão dos containers é algo que a gente vê com uma dificuldade gigantesca. Para você ter uma noção, a gente está num processo agora com o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, da Grendene, não sei se vocês conhecem, que fazem a parte dos calçados. Eles têm hoje uma dificuldade gigantesca porque eles importam muita coisa de fora e eles não conseguem hoje saber exatamente onde está a mercadoria. Então, o que a gente está tentando organizar com eles agora, nesse primeiro momento, é conseguir rastrear onde estão esses containers. Mas vou dizer assim que, olha, é um processo um tanto quanto delicado e tem muito roubo, sim, de carga por parte de containers, tem muitos problemas, mas a gente ainda não está ajudando nessa frente, mas a questão do aéreo já estamos. Legal, legal, legal. Bruno, Carlos queria fazer uma pergunta. Carlos, fica à vontade. Abre o microfone. Tá, Tá fechado o microfone. microfone fechado. Abriu aí? Agora Foi, sim. agora foi. Manda Isso, bom bala. dia, tudo bem? Bom dia, Bom, Carlos. eu queria que você falasse para mim como é que vocês estão olhando para a questão da pegada ISD e de carbono dentro do processo de vocês. Levando em consideração que esse último ponto que você trouxe sobre a rastreabilidade, na estratégia de certificação blockchain que nós temos, com a certificadora que nós temos, é, a gente consegue fazer esse controle que seria também de rastreabilidade supply chain, né, do processo. Que Boa. isso seria como você acompanhar desde a saída lá o produto até a chegada aqui com maior fidedignidade e segurança, Sim, né? E sim, sim, também o sim. fato de que você tem aí o pessoal fala muito de crédito de carbono, né, Bruno? Mas a gente sabe, a nossa especialidade aqui é finanças regenerativas, as certificações, elas fazem parte. É claro que tem o crédito de carbono, que são oriundos dos gases de efeito estufa, mas a gente tem, na verdade, uma grande cadeia de ativos ambientais que hoje estão aí se sedimentando. Com a nova lei do carbono, elas também são consideradas, e a cada dia a gente está aí numa evolução aí para encontrar esses ativos ambientais e ecossistêmicos que fazem parte do processo. Transportadora e logística é nevrálgico, né? Ela é onde tem uma grande pegada de emissões, né? E a Isso, né? gente tem também a questão da refrigeração de caminhões, que a gente tem gases, aquele sistema de gás da refrigeração, que ele é 10 mil vezes pior do que o gás carbônico, né, para a atmosfera, e que ele tem um controle pelos órgãos ambientais, inclusive, onde ele é retirado, tem que reciclar, e ele é um grande vilão
tanto para o meio ambiente, mas como também para o custo das empresas de uma forma geral, né? A gente está fazendo um trabalho aqui de cadeia com alguns grupos e a gente tem olhado muito para a questão do transporte nesse sentido. Dentro aí, eu não peguei o comecinho da sua fala, para entender exatamente todo o ciclo de atuação do seu negócio, dentro da logística, né? Mas eu acredito que esse aspecto deve estar sendo levado em consideração. Eu queria Sim, ouvir um pouquinho como você está resolvendo, e se você claro. tem demandas aí, a gente pode conversar. Obrigado. Claro, claro, imagina. Na verdade, Carlos, a Frete Gestão hoje, nós somos um software que trabalhamos com três verticais, que é cotação de frete, rastreio de mercadoria e auditoria financeira. Voltado para a Legal. questão do ESG, te confesso que hoje o nosso negócio é muito mais fornecer dado para as transportadoras, para elas se equalizarem. Então, por exemplo, assim, hoje a gente tem muito dado dentro da plataforma. Desde quando o É. cara transportou, o que que ele transportou, quanto ele transportou, como ele transportou, quando ele transportou, quantas vezes. Então, a gente hoje fornece para as transportadoras insights e dados justamente para eles poderem se normatizar nessas frentes. Agora, se tu for me perguntar, beleza, mas vocês conseguem controlar tudo que esses caras fazem, como eles fazem? Não. Hoje a gente não consegue ainda fazer isso, porque de fato é muito dado. Para ter uma noção, e abrindo aqui para o grupo, só esse ano a gente vai movimentar quase 3,8 bi de mercadoria pela plataforma. Então a gente tem muita coisa que movimenta, mas a gente traz muito mais insights e dados para as transportadoras poderem tomar essas decisões e quererem se regulamentar do que do nosso lado, entendeu? Eu vou falar para você, Bruno, que o que acontece é assim, existe assim, ainda a pauta ISD, a pauta carbono e ativos ambientais é uma coisa que, para a maioria das empresas e até dos responsáveis da área de sustentabilidade, são neófitos nesse patamar. A capilaridade de alcance que você tem por operação, tá? Quando a gente fala de uma cadeia, a gente consegue definir possibilidade de ativos ambientais em cada parte da cadeia. Então, o seu processo, o que vale o ativo ambiental é o dado que você tem. Não é só propriamente dito, porque é ele que através dele que a gente tem a tangibilidade para fazer a Sim. mensuração do restante. Então, assim, é uma questão de avaliar e, assim, com o formato que você tem de acompanhamento, supply chain praticamente, aí você faz um supply chain geral aí, né, de da gestão de Entendi. tráfego da mercadoria. Então, eu acredito que você tem possibilidade aí de valorar e agregar um diferencial no seu produto abordando essa temática. Só Não, para eu trazer acho aí minha contribuição, tá bom? claro, eu acho super válido, sabe? E eu te confesso que a gente tem um monte de iniciativas boas. E como eu comentei, né? Como a gente tem muito dado, a gente pode usar isso a nosso favor. Acontece que, de fato, eu estava comentando, a gente está há 20 meses comercializando o software. Então, a gente também ali está estruturando um monte de coisas novas, né? Mas eu acho que é importante, depois vamos trocar figurinha, vamos bater um papo depois com Sim, mais calma, para poder entender onde a estou à gente disposição essa aí. convergência aí. Obrigado, Ô, tá, Mais galera? uma Beleza. reunião, hein? Mais uma reunião. Mais uma É, é, reunião, Bruno. ô, Bruno, deixa eu fazer uma observação. O Carlos pode me corrigir se eu estiver errado. Esse tipo de serviço que o Carlos, né, essa iniciativa aqui trabalha, dá para fazer, dá para converter isso em retorno financeiro, tá? Não é isso, sim. Carlos? Não existe a Não, sem possibilidade? dúvida. A frase que eu falo, tem dinheiro na mesa e as pessoas não sabem como que é isso, né? Eu já vi dentro da sua plataforma aí várias possibilidades de você transversalizar aspectos ESG e utilizar a sua informação, ela é uma informação que vale para a transportadora. Então, como que você utiliza isso de forma a agregar valor no seu preço final como Sim, diferencial e fazer o sim. cara ganhar dinheiro e você ganhar também em cima do processo, porque você Ah, acaba sendo dono de uma fatiazinha desse ativo ambiental que está sendo gerado. A questão é assim, aqui a gente está falando sem fazer uma análise do seu processo, etc., para ver quais são os níveis de alcance disso. Mas por volume e por escala, cara, se você cresce, você acaba tendo aí uma performance e você pode ser um agente, um instrumento importante para ajudar eles no sistema ISD deles e agregar valor também para você no ganho desses ativos, entendeu?
Pois é, pois é. Não, eu acho que tem um monte de possibilidade boa também nessa frente aí. Vamos com certeza conversar. Então, lá no aplicativo do Founder, manda um oi, e dali vocês dão continuidade à conversa. Vale Claro, muito a pena, o Bruno. com certeza. Qualquer possibilidade, cara, de nova fonte de monetização é bem-vindo, Uhum. entendeu? Não, sem Eu vejo dúvida. assim, Pessoal, a entendeu? gente está chegando quase Bruno, no nosso acho que finalzinho, O tá? Reinaldo tem uma pergunta aqui. Isso, o Reinaldo quer fazer uma pergunta e eu quero falar o seguinte, pessoal, dia 17, é o nosso último encontro desse ano, né, nas reuniões de terça-feira. Não percam, estejam presentes no dia 17, tá? Eu vou colocar o link dentro da plataforma, eu vou colocar o link também nos grupos, mas o link vai estar na plataforma. Não percam a reunião do 17 de jeito nenhum, tá? Para a gente conversar, bater um papo, fechar um ano e trazer algumas informações também valiosas para todo mundo. Tá entrando um novo parceiro aí na Founders e vai ser muito legal o que ele traz também de economia para empresários, para empresas. Então, vocês todos que estão aqui na sala são empresários, vocês todos que estão aqui têm empresas ou participam de empresas e imagina você como C-Level, hoje, sei lá, você ganha quanto no seu cargo de C-Level? 20 mil, 25 mil, 15 mil, seja lá quanto for. Imagina você ganhar 10, 15, 20% a mais com uma solução tecnológica que pode ser aplicada na empresa e a empresa ter uma economia de, sei lá, de 30% a 40% também com isso e todo mundo ganhar mais e todo mundo botar mais dinheiro no bolso. Então, assim, tem uma outra parceira que vai entrar aí que é muito importante. Reinaldo, pode fazer sua pergunta. E depois ainda quero tocar num tópicozinho com você, Bruno. Essa é bem rápido. Claro. Bruno, eu sou da área de navio, naveguei 15 anos, 1.060.000 quilômetros, fui de porta-containers. Eu sei os graus de dificuldades que tem o transporte marítimo. Container é desafiador, não pelo container, mas pelo roubo, pela falta de controle. A Maersk enfrentou uma situação delicada, a MSC enfrenta, a maioria dos mega carriers estão enfrentando. Tá? Se for carga geral, esquece. A única carga marítima que dá certo é a Project Carga, carga de grandes volumes. Tá? Você falou que a Grendene tem um índice de importação muito grande. Se não me falha a memória, eu acompanho a Grendene e várias empresas do Sul, eu morei em Florianópolis. Eles têm muita coisa de China, não é? Bastante. Aí você tem um grande desafio. E qual é o que você falou? Qual foi o grande desafio que ele tem para vocês ajustarem a todo o plano de ações? Qual é o desafio? Qual é o maior desafio que vocês têm? A rastreabilidade e além da rastreabilidade, saber exatamente onde é que está o container, justamente para às vezes chega no porto e eles não têm uma real noção onde é que está a mercadoria e fica muito tempo parado e quando eles se dão por conta, eles estão com diversos custos a mais do que eles tinham provisionado, justamente por não saber onde está esse container. Então, tá. Então, a situação não é no navio em si, e sim quando o container baixa no terminal. Tá? Exatamente, embaixo do Depois, terminal. se você quiser falar comigo, me chama. Eu acredito que existe algumas soluções, tá bom? Vamos conversar Tá com bom? certeza. E Deus te abençoe. Se eu não Tá. tiver mais, um Feliz Natal. Tá aqui. Valeu, Reinaldo, muito obrigado, tá? Bruno, você falou também de um gargalo que existe, né? Que é o gargalo de pessoas, né? O gargalo de pessoas. Por exemplo, você tem uma demanda que é você ainda até gera uma renda com isso, né? Que você sobe as tabelas de todas as empresas. Só que isso também Aham. deve demandar um tempo, correto? Sim. Deve demandar um tempo. A gente tem uma outra startup que está junto com a gente e eles estão desenvolvendo, já está assim, pronta a solução e rodando, tá? E agora eles estão desenvolvendo outras partes do roadmap que eles têm. E dentro de uma dessas partes do roadmap, eu acho que o seu desenvolvedor também tem conhecimento disso. Se quiser depois bater um papo com eles, também não tem problema nenhum, tá? Claro. A questão da leitura de PDFs e inserção desses dados direto no sistema, entendeu? Não quer dizer que você vai parar de cobrar, não quer dizer isso, porque você vai gastar dinheiro para ter essa tecnologia, você vai gastar nuvem, você vai gastar um monte de coisa, mas a questão é que você vai fazer isso em segundos, É, minutos. O cara vai te mandar 100 PDFs, vai ler o PDF e vai jogar dentro do teu sistema no lugar certinho já, bonitinho. Os caras estão fazendo isso, entendeu?
É só PDF, Eduardo? Cara, é diversos tipos de documento. Até e-mail, planilha de Excel, um monte de coisa. Boa. Hoje eu vou te dizer assim, a gente recebe de tudo que é formato. Eu recebo em bloco de notas, TXT, Word, Excel, cara, de tudo que é PDF a gente recebe também, mas a gente recebe tudo que é formato, né? Então eu vou dizer assim, esse é É. um gargalo grande, um gargalo grande. Só para te dar uma luz, assim, depois é uma questão mais à frente, se você quiser pensar nisso, conversar, eu posso te apresentar os garotos e tal, posso te apresentar a empresa, é uma empresa que está focada em desenvolvimento, claro, da solução deles, mas eles são desenvolvedores também, assim, que podem estar buscando essa solução para você, tá? Boa, 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 Tá boa. bom? E a gente tem um parceiro também dentro do Founders, tá? A gente tem vários parceiros. Eu tinha que falar que todos os parceiros, né? São muitos parceiros que a gente tem. Aqui a gente tem na sala aqui a Ana, da Signajuris, que é da parte do jurídico. A gente tem a galera da Otem, que é de desenvolvimento, uma empresa só dessa área de desenvolvimento, tá? De desenvolvedores, de CTOs. Então, assim, tem alguns parceiros que vão estar dentro do nosso marketplace, na nossa plataforma lá, que são parceiros do Founders. Só vai estar lá quem é parceiro. Ou seja, Top. empresas que a gente confia realmente, entendeu? Então, depois, se você não está cadastrado lá, quem não está cadastrado na plataforma, cadastre-se, é o cadastro gratuito, preencha todo o seu perfil. Quando você preencher todo o seu perfil, a gente coloca um crédito na sua carteira para você comprar o primeiro nível Pro, tá? Nós colocamos o crédito lá, quando você preenche o perfil todinho, para você comprar o primeiro nível Pro. Aí você pode montar uma página da sua empresa, contando da sua solução, contando tudo ali, e aí gerar negócios. Então, assim, Top. é um dos objetivos nossos também. Muito bom, muito bom. Legal, gente. Brunão, obrigado. Finaliza aí, dê o seu recado aí para a galera, deixa a sua mensagem. E Boa. muito obrigado pelo seu tempo e a todos que estão aqui. E uma ótima semana para todos. Mas você que finaliza, Bruno, manda aí o teu recado. Muito bom. Pessoal, Eduardo, em nome do Eduardo, Marcos, toda a galera ali, agradecer muito pela atenção de vocês, principalmente pelo convite. Fico à disposição aqui. Depois o Eduardo pode compartilhar meu contato. Eu vou me cadastrar também para a gente conversar por lá. Mas vamos te ajudar, o que precisar, estou à disposição. Quando vierem para o Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, quiserem vir conhecer a nossa operação, vocês estão super convidados, tá? Agradeço demais pela atenção de vocês e desejo um ótimo dia. Se tu nos falar mais, um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos. Valeu, Bruno. Muito obrigado, tá? Obrigado pelo seu tempo. Uma boa Valeu, semana a gente. Bom todos. E quem a dia. gente Valeu, não pessoal. Muito obrigado aí. encontrar, bom Natal e feliz ano novo. Mas semana que vem tem reunião, dia 17. Não percam, não. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.